Olá a todos, bem-vindos a essa nova edição, do programa Avante, com um olhar bastante amplo em relação à saúde da pessoa idosa na comunidade, fora do ambiente hospitalar. Eu sou Ana Beatriz de Tomaso, sou médica geriatra da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Eu sou mestre em nutrição, então falar de alimentação, composição corporal é algo que, apesar de eu ser médica, é algo que eu gosto muito e estudo muito, e sou também especialista em cuidados paliativos. Então, eu vou tentar unir esses meus mundos para que essas próximas 20 minutos, meia hora, sejam interessantes e que vocês consigam entender aqui junto comigo o que tem de novo e o que é tão estabelecido em relação à nutrição da saúde da pessoa idosa. Então, bem-vindos e vamos começar. Eu não tenho conflitos de interesse em relação à minha fala de hoje e queria primeiro trazer uma reflexão, Quando a gente fala da pessoa idosa, a gente sempre pensa no outro, Eu imagino que muitos dos que estão assistindo agora tenham menos de 60 anos, e eu sempre faço uma reflexão em relação a isso, Primeiro, vamos pensar o que acontece no mundo. Hoje, em tempos de pandemia, a gente sabe exatamente quantos idosos e a porcentagem de população idosa existem nos países do mundo, porque é essa população mais acometida pela pandemia em termos de desfechos de saúde negativos. Eu trago nesse slide, nessa imagem, o que a gente tem de porcentagem de população idosa em 2015, que seria mais ou menos o nosso cenário atual, e aqui em 2050. Vejam que interessante. O Brasil tem mais ou menos hoje em torno de 14% da população com mais de 60 anos. Hoje, a Europa já está em torno de 30%. E a gente vê a diferença brutal para o sistema de saúde, para a organização dos cuidados, a porcentagem maior de população idosa. Qual que é essa diferença, o impacto no cuidado e no sistema de saúde? Agora eu peço uma segunda reflexão. Eu mostrei um cenário de 2015 e um cenário de 2050. A gente já está em 2020, então vamos pensar daqui 30 anos. Daqui 30 anos, quem vão ser os idosos na nossa população brasileira? Façam uma reflexão breve. Não tenho problema nenhum em dizer minha idade, eu tenho 38 anos, então daqui 30 anos eu vou ter 68. Quando a gente começa a pensar no envelhecimento, a gente percebe que, na verdade, nós estamos falando de nós mesmos, E essa é a primeira grande reflexão dessa aula e que vocês vão levar para as outras. Não adianta falar de envelhecimento como se você estivesse falando de algo que não faz parte da sua realidade ainda. Envelhecer é algo que já começou. E para eu trazer esse recordar de quando a gente começa a envelhecer, eu coloco aqui na tela essa pergunta para vocês. Quando a gente começa a envelhecer? Toda vez que eu dou essa aula, as pessoas, muitos já assistiram alguma coisa nesse sentido quando eu falo. Quando começamos a envelhecer, as pessoas falam, Bia, logo quando a gente nasce, nasceu, já está envelhecendo. Não está errado. Tem pessoas que falam, com 50 anos eu acho que eu comecei a envelhecer. Ok, é uma percepção individual, mas existem marcos na nossa fisiologia e que eu trago aqui nesses próximos slides. Então, a gente começa a ter perda de tecido cerebral a partir dos 20 anos, neurônios, na verdade, não é perder massa encefálica, mas de neurônios a partir dos 20 anos. Trato gastrointestinal, 35, pulmões, ao redor de 20 anos já existe uma alteração de complacência e expansão, coração, em torno de 40 anos, função renal, 50 anos, veja como é heterogêneo, mas é muito antes do que a gente imagina. Dentição e cavidade oral, existe uma alteração da produção de saliva por volta dos 40 anos, olfato e paladar, 60 anos, 60 e poucos anos a voz, visão a partir dos 40, tudo bastante interessante de se observar, que é bem antes do que a gente imagina. Mas de forma marcante para a nossa reflexão aqui nessa aula, eu queria trazer dois sistemas específicos, que é a qualidade mineral óssea e a qualidade muscular. Músculos e ossos, eles começam a ser menos sintetizados e perdidos a partir dos 30 anos.
30 anos. Dizem que os 30 ou os 40 são os novos 20. Eu até acredito que seja. Eu sinto isso na minha realidade. Mas a verdade é que a partir dos 30 a 35 existe perda de massa óssea e massa muscular de uma forma robusta. E vejam que interessante. Por que eu não diferenciei aqui na minha fala ossos e músculos? Porque hoje a gente sabe que eles estão muito interligados. Não existe boa qualidade óssea se você não tem uma musculatura adequadamente preservada. E não existe um bom músculo se os seus ossos também não estão bons. Este é um conceito que eu vou trazer na sequência, que é o conceito de pensar nas perdas de forma integrada. E aí a gente chama isso de osteosarcopenia. Mas para falar disso, de osteosarcopenia, eu começo a falar de músculos, né? Vejam que interessantes nesse slide, talvez muitos já tenham visto, então isso é só um lembrete, para quem nunca viu, olha que impactante. Aqui eu coloco a imagem de uma coxa, né, a perna de um indivíduo, uma pessoa de 25 anos, e a imagem de uma coxa do corte radiológico, né, de uma coxa de um indivíduo de 63 anos. Vejam que o que é escuro aqui, que eu estou apontando com o meu mouse, é musculatura. Vejam a diminuição da quantidade muscular. E o que é claro, esse cinza claro, quase branco, é gordura. Vejam como há um predomínio maior de gordura em regiões onde isso não existia. E olha que a gordura entremeada nos músculos. Isso aqui, gente, é justamente o que acontece com a composição corpórea de qualquer um de nós, sejamos atletas ou não. Né? E nesse slide aqui de baixo eu consigo mostrar isso para vocês de uma forma bem didática. Existe uma modificação, uma transformação do peso e da quantidade de músculo e gordura no nosso organismo. Então, até os 30 anos, com, sem ou apesar do que eu fizer, eu sintetizo o músculo, eu tenho uma capacidade muscular mais preservada. A partir dos 30, eu começo a perder músculo e no lugar do músculo eu ganho tecido de gordura. Na verdade, até os 60, a gente deixa de ganhar músculo, mas não ganha tanta gordura. E depois dos 60, aí sim, a gente começa a perder peso, perder músculo e ganhar mais gordura. Então, o que quer dizer? Eu envelheço, eu diminuo a quantidade de músculo e ganho uma quantidade grande de gordura. Não, Bia, mas eu não vou comer um fiozinho de gordura e vou fazer musculação todo dia, mesmo na quarentena, aqui na varanda da minha casa, no quintal da minha casa. Mesmo assim, a gente vai perder. Os que fizerem atividade física de forma organizada vão perder menos, mas mesmo assim a gente vai perder. E esse é o ponto. Eu preciso entender o que é fisiológico para adaptar tanto as atividades e os exercícios, quanto a dieta, a nutrição, para que eu tenha a menor quantidade de perda possível. E aí eu trago num outro slide uma reflexão de tudo isso que eu estava falando, né? Vejam uma perna, né, de um indivíduo de 25, 30 anos, com uma quantidade robusta de músculo, tanto em panturrilha quanto na coxa, e a partir do momento que esse indivíduo envelhece, existe um migrar, né, da composição corporal com uma marcante perda de quantidade muscular. Veja, entre 40 e 70 anos, a gente perde 24% da nossa massa muscular. É muito, né? É muita coisa. E o que fazer, né? Primeiro, a gente tem que compreender o que está acontecendo com o nosso organismo para isso acontecer nas nossas fibras e na nossa musculatura. E esse slide aqui eu trago para vocês para entender o que acontece. Nós vamos ter aulas específicas sobre sarcopenia, osteosarcopenia, então eu não vou precisar mergulhar a fundo nesse assunto, mas de forma muito breve para que vocês tenham uma primeira ideia. O indivíduo idoso, a pessoa idosa, com o passar dos anos, de forma fisiológica, perde músculo, certo? A gente acabou de ver, tanto nos exames de imagem, quanto nas figuras ilustrativas. Quando nós perdemos músculos, a gente perde todo tipo de músculo. Existem fibras musculares específicas, e a gente perde essas fibras. Mas existem fibras que a gente chama de fibras do tipo 1 e fibras do tipo 2, que são fibras de contrações diferentes.
uma de contração mais lenta e outra de contração mais rápida. E a fibra do tipo 2, que é a fibra de contração mais rápida, é uma fibra que a gente perde de forma bastante robusta com o envelhecimento. E o que significa isso na prática? Significa que na hora que eu tiver um pequeno tropeço, um deslize, uma dificuldade de me equilibrar, a fibra que se contrai rápido, mesmo sem eu pensar em fazer nenhuma contração, ela não está presente. E aí eu me desequilibro e caio. Por isso que a gente brinca que as campanhas de se evitar quedas na pessoa idosa são bárbaras, mas elas não podem se resumir ao tapete, ao chinelo, à luz. Isso é super importante. Tirar um ambiente arriscado do lugar, então tira tapete, coloca um sapato que seja seguro e confortável, acenda a luz para que o ambiente fique visível. Tudo isso é bárbaro, mas para além disso, eu preciso que nessa equipe de conscientização eu tenha nutricionistas, eu tenha fonoaudiólogos, eu tenha educadores físicos, né, profissionais de atividade física, que juntos façam um trabalho de compreensão de que alguns aspectos. A dieta, a alimentação é fundamental. Eu não posso viver às custas de sopinha, porque eu tenho idade e aí é mais fácil digerir. Eu preciso de proteína, eu preciso de carne, peixe, ovo, frango. Eu não posso esquecer, e aí a ajuda dos fonoaudiólogos é fundamental, que eu posso ter dificuldade de deglutir um tipo específico de consistência, uma carne, por exemplo, se eu tenho perda de musculatura também de orofaringe, então a avaliação fonoaudiológica é fundamental. E também o profissional de educação física e ou fisioterapeuta, para me ajudar em estratégias de melhora de equilíbrio, melhora de postura, a forma correta de caminhar. E aí eu faço um outro parênteses em relação a isso. Nós falamos e mostramos coxas, pernas, às vezes eu vou mostrar braço. A gente perde músculo aqui, perde músculo na perna, mas quem perde músculo aqui, perde músculo em membro inferior, perde musculatura de orofaringe. E na hora que eu vou engolir o alimento, eu posso engasgar. Então é por isso que algumas pessoas mais emagrecidas tossem ou têm pigarro quando bebem água ou quando comem, porque às vezes o próprio alimento ou a própria saliva acabam sendo difíceis de serem manejados, porque essa musculatura, que é uma musculatura fina, delicadíssima, ela também está prejudicada. E aí a gente fala, então tá bom, então se tossiu é porque a musculatura está prejudicada, certo, Bia? Meio certo. Tem pessoas que conseguem tossir e de alguma maneira se defendem, mas tem pessoas que nem tossir conseguem mais de tão frágil que é essa musculatura. E aí o alimento vai direto para o pulmão. Então a dica é, o indivíduo que está perdendo peso, em qualquer idade, de forma rápida, nos preocupa. Especificamente a pessoa idosa que está perdendo peso de forma rápida, necessariamente está perdendo músculo. E quem perde músculo aqui, perde músculo em membro inferior, perde musculatura de orofaringe. Essa perda muscular, que a gente chama, relacionada à idade, de sarcopenia, ela é exatamente o que vai ser tão bem abordado em outras aulas. Você tem uma perda de força muscular, com perda de quantidade de número de fibras musculares e ou perda de performance. O indivíduo caminha mais devagar, tem menos força, e esses são os critérios de sarcopenia que foram atualizados, inclusive no ano passado, e que vão ser colocados em outras aulas. Então, eu só estou dando aqui um spoiler para vocês ficarem com vontade de assistir as próximas aulas, porque existem ferramentas novas para diagnóstico de sarcopenia e, muito interessantemente, não sei se existe essa palavra, a gente pode fazer isso à beira-leito, né? Os screenings hoje, eles estão sendo feitos para facilitar a nossa vida, e às vezes perguntas e respostas do tipo sim ou não já ajudam, e vocês vão ter isso numa aula que vai ser específica de sarcopenia. Bom, se eu entendi agora que sarcopenia é a perda de músculo relacionada, e perda de força muscular relacionada ao envelhecimento, eu volto naquele termo que eu falei há alguns minutos, osteosarcopenia, ligando o músculo e o osso num problema só. Quando eu era mais nova, fazendo faculdade, eu me lembro que me disseram assim, e eu acreditei, e era verdade. O músculo estava ligado ao osso por uma questão de anatomia, os tendões estão presos no osso. Quando eu faço um exercício de musculação, eu puxo esse músculo que está ligado ali
pelo osso a um tendão, e esse puxar do músculo do osso me faz fazer mais osso. Então eu aprendi assim, a atividade física estressa o arcabouço ósseo e o osso se sacode e começa a se produzir mais osso. Isso está super correto, mas hoje a gente sabe que não é só isso. A gente sabe que além desse estímulo mecânico, físico, meio primitivo mesmo, existe um estímulo genético que está para além da atividade física sozinha. A gente sabe hoje que alimentos à base de proteína, cálcio e vitamina D fazem bem para o osso, certo? Esses mesmos alimentos estimulam a síntese muscular. E alimentos ricos em proteínas fazem bem para o músculo, certo? Certo. Esses mesmos alimentos ajudam o osso a se fortalecer. Então, os pacientes que vinham ao meu consultório há 4, 5 anos, eu fazia assim, eu prescrevia vitamina D, carbonato de cálcio, se fosse o caso, né? Hoje a gente tem outras visões em relação a isso, que eu vou falar mais para frente, mas prescrevia cálcio, vitamina D, e se havia uma osteoporose, uma medicação para formação de osso, né? Hoje isso continua valendo de forma bastante clara, porém, não basta só isso. Para eu fazer osso, eu tenho que prescrever uma dieta hiperproteica também. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso daqui para frente, tá certo? Na sequência, então, eu penso assim, Bia, então tá. Então, se o indivíduo perdeu músculo, perdeu peso, e ele é idoso, ele perdeu músculo, certo? Certo. Então, todo indivíduo magrinho me preocupa, certo? Certo. Todo indivíduo magrinho, idoso, me preocupa, mas a gente tem que lembrar de uma outra entidade, que vocês vão ter aulas específicas sobre isso aqui no Avante, que é a obesidade sarcopênica. Todo indivíduo magrinho perdeu músculo, mas alguns ou muitos indivíduos obesos também não tem músculo e tem só gordura ou muita gordura. Não é só gordura, naturalmente, mas muita gordura corporal. Então, uma segunda reflexão que eu quero que todos tenham ouvindo e refletindo aqui pela tela do computador é que indivíduos obesos nos preocupam igualmente, não só pelo risco cardiovascular, que isso a gente já sabe que a obesidade é uma doença metabólica, endocrinológica, que aumenta risco cardiovascular, aumenta risco de neoplasias e uma série de coisas, mas a obesidade pode mascarar também um conceito que não é uma desnutrição clássica, mas é o conceito de má nutrição ou malnutrition. Esse conceito é um conceito de que existem indivíduos que nem claramente têm um status nutricional depauperado, mas que têm sim deficiências de micro e macronutrientes, ou às vezes até excessos. Então não é a desnutrição ou a hiponutrição, sei lá o nome que se dava no passado, é a má nutrição que deve guiar o nosso raciocínio clínico. Então, quando você olhar um indivíduo, você não tem que pensar, ele tá gordinho ou tá magrinho. Não é só isso que basta. A gente tem que ir para além disso e pensar em qual a composição corporal desse indivíduo, qual a porcentagem de músculo, qual a porcentagem de gordura e como é que eu posso organizar as atividades físicas, a alimentação, a reabilitação e os cuidados com a saúde de acordo com essa composição corporal. Tá certo? Bem, isso posto, eu trago aqui fatores que fazem com que a pessoa idosa, que é o foco aqui da nossa fala, tenha um estado de malnutrição. Por que a pessoa idosa às vezes ganha peso demais às custas de gordura e carboidratos, ou porque às vezes ela perde peso demais? Bem, o ganho e a perda de peso são multifatoriais, mas a gente pode olhar aqui nesse diapositivo que existem questões que agora todos nós aqui, essa aula está sendo gravada em abril de 2020, né, um mês que certamente nenhum de nós vai esquecer, e a gente entende o que significam os determinantes sociais da nossa alimentação, né? Muitos de nós estão reclusos nas suas casas, com pouquíssimo contato com as pessoas. E isso é uma realidade da pessoa idosa. Os idosos moram sozinhos porque são viúvos, são solteiros, têm familiares que estão ao redor do mundo, ao redor da cidade, mas não com eles. E quando se está sozinho, se perde a vontade de cozinhar. Você não tem estímulo para pensar em alguma coisa nova. Então você tem uma dieta monótona. E agora, reflitam, o que é fácil de cozinhar? Um assado, um peixe? Não, é carboidrato, você faz um macarrão, você faz uma sopa, isso é mais fácil. Então, a dieta monótona, muito relacionada ao isolamento social, pouca capilarização ali de contatos, faz com que a dieta da pessoa idosa seja
mais pobre, mais monótona. Além disso, e aí todo mundo sabe muito bem, que proteínas, um alimento mais robusto, carne, peixe, frango, exceto o ovo, que não é tão caro, são mais caros. E o suporte financeiro da pessoa idosa, ele é menor. A gente sabe que há perdas robustas nessa faixa etária. Então, redução do ambiente social, redução das condições financeiras fazem com que exista erro alimentar de uma forma muito prevalente. Além disso, existem também fatores intrínsecos relacionados ao envelhecimento, perda do paladar, perda do olfato, e aí o prazer do alimento ele se perde, porque você naturalmente não está tendo prazer com aquele sabor. Você tem alteração da capacidade de engolir, como nós falamos anteriormente, a disfagia, e aí, por medo de ter engasgos, o indivíduo acaba tendo menor aceitação alimentar. Isso também é muito comum. Além disso, existem alterações orgânicas do tipo sensação de empachamento pós-alimentar, o indivíduo se sente saciado, então ele evita comer, às vezes tem enjoo, às vezes pode ter diarreia. Então, a alimentação no cenário do envelhecimento, ela é super desafiadora, e a gente às vezes não leva isso muito em consideração. A gente, na nossa consulta, fala assim: o senhor coma todos os tipos de alimento, eu quero um prato colorido, não esqueça de comer carne, passar bem até daqui 6 meses. E nada disso dá certo, porque o ambiente ali do cuidado e da capacidade de fazer essa refeição, ele não permite isso, né? Então a gente tem que raciocinar também no contexto social, familiar, financeiro, fisiológico, para poder dar, então, aquelas dietas, receitas, dicas maravilhosas, que são lindas no livro, mas pouco práticas no dia a dia. E, especificamente para a pessoa idosa, eu trago essa reflexão que deveria incomodar mais do que incomoda a gente, que é a relação entre polifarmácia e nutrição. Os nossos pacientes muitas vezes tomam medicações para o coração, medicações para coagulação, algumas medicações para sono, comportamento, demência, etc. e tal. E isso promove diminuição da salivação, diminuição da percepção dos sabores. Então, a diminuição da absorção de nutrientes, e aí lembrando as medicações que inibem a acidez gástrica, que às vezes são prescritas que a gente nem sabe há quantos 10, 20 anos o indivíduo toma, isso diminui a absorção de nutrientes. Então, as medicações que o indivíduo usa, que naturalmente foram prescritas para o bem dele, podem fazer muito mal. Então, não é que a gente vai tirar todos os remédios, em absoluto, mas temos que refletir sobre cada uma das medicações em todas as consultas, porque às vezes a gente faz um copia e cola de prescrição e não percebe que é a medicação que dá anorexia, diminuição do apetite, é a medicação que deixa a boca seca, enfim, e aí o indivíduo não consegue comer por culpa nossa, na verdade. Ele tenta, mas ele não consegue. E aí, gente, de acordo com tudo que eu falei, em relação à dificuldade alimentar, os erros alimentares e a polifarmácia, a gente consegue entender como, para a população idosa, doenças crônicas são tão mais prevalentes e podem ser contribuintes. Por quê? Vejam aqui, ó, nesse diapositivo. A prevalência de pressão alta, de hipertensão arterial, aumenta muito com o avançar da idade. Da mesma forma, o diabetes. E da mesma forma, a dislipidemia. Esses pacientes, então, tomam remédios porque têm doenças crônicas. Os remédios para doença crônica diminuem a qualidade do paladar, por exemplo. Aí eles sentem menos gosto, e aí eles colocam mais sal, mais açúcar ou mais gordura para sentir o gosto. Então, quando a gente proíbe alguma coisa, às vezes a gente está estimulando o excesso de outras, né? E aí sim, o que acontece é que o indivíduo já come errado, perdeu o prazer em alimentar, e aí ele usa de estratégias ainda mais perigosas para dar sabor ou algum encanto para esse alimento. Então, isso é clássico, isso é óbvio, mas a gente pouco reflete nas nossas consultas e nas nossas avaliações. E eu queria que vocês tomassem um tempinho para refletir sobre isso nas próximas avaliações que vocês fizerem. Tudo muito óbvio, mas passa batido quando no dia a dia a gente está na frente do nosso paciente, tá certo? E aí, tudo bem. Ah, legal, Bia, você trouxe aí um panorama de coisas que realmente são muito relevantes. E o que eu posso fazer com isso? O que você pode fazer com isso? Primeiro é entender o padrão alimentar nos diferentes cenários, nas diferentes camadas sociais, nas diferentes religiões, nas diferentes culturas.
Tudo isso é muito, 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 muito interessante que se conheça. E só a partir da realidade de cada um dos nossos pacientes, eu vou ser capaz de orientar o indivíduo em relação à alimentação correta. Primeiro eu preciso conhecer a realidade e depois orientar. E é no alimento, pessoal, que eu vou conseguir a maior parte daquilo que a gente precisa. Então, não é prescrevendo uma série de coisas, multivitamínicos, polivitamínicos, enfim, suplementos, que eu vou corrigir os déficits nutricionais. Os déficits nutricionais se corrigem com comida. E a comida vai para além do prato que está em cima dessa mesa. Quem está junto à mesa, quem preparou essa refeição, qual é a capacidade do paladar de quem vai comer, e tudo isso depende da nossa reflexão. E com tudo isso, com todos esses ajustes, se ainda assim houver déficit nutricional e alimentar, aí eu posso considerar a suplementação nutricional, tá certo? Eu trago nesse diapositivo para que vocês tenham, apesar que eu imagino que todos já tenham visto, os 10 passos para uma alimentação saudável para as pessoas idosas. Isso são recomendações mundiais e esse diapositivo especificamente do Ministério da Saúde. Isso é muito claro para a gente, no sentido de que não há boa alimentação com restrições. Nós devemos ter uma alimentação repleta de todos os grupos alimentares, ao longo do café, almoço, jantar. Então, assim, eu só como carne eu digo proteína, no almoço. Não, a gente tem que ter proteína nas 3 refeições. A proteína da manhã pode ser uma fatia de queijo, mas não vai ser um queijo amarelo com gordura, pode ser um queijo branco. O almoço pode ter uma posta de peixe, pode ter frango, pode ter ovo, ou pode ter carne vermelha. No jantar, eu posso fazer a minha sopinha, mas eu preciso colocar uma proteína também. Então, nós precisamos consumir proteínas em todas as refeições, precisamos consumir todos os outros grupos musculares. Musculares é ótimo, né? Todos os grupos alimentares. Nós precisamos consumir de forma adequada ao longo de todo o dia, sem restrições. E aqui eu faço um parênteses de novo para o mês de abril de 2020. Nós estamos percebendo que, pela necessidade de estar em casa nesse momento, as pessoas estão ou errando muito e comendo coisas não saudáveis em excesso, ou considerando que precisam cortar tudo porque não podem engordar porque estão dentro de casa. Não é hora de fazer nenhuma escolha radical. Nem radicalizar para os excessos, porque eu mereço, porque estou triste, ou nem radicalizar para não comer nada porque eu vou ficar super obeso. Nenhum dos dois casos. Uma alimentação balanceada, pensando que quando isso passar e vai passar, a gente volta a fazer as nossas atividades e sair para se cuidar para além do ambiente domiciliar, tá certo? Continuando aqui, sobre então a suplementação nutricional. O que a gente tem de evidências em relação à alimentação e às necessidades de complementos? As pessoas falam muito de polivitamínicos, de fórmulas mágicas, de não sei o que lá da imunidade, mas a verdade é que o que acontece é o que a gente já sabe e isso não mudou. As pessoas idosas precisam, basicamente, de uma boa quantidade de cálcio, porque quem tem osso bom tem músculo bom e vice-versa, e a regra é, indivíduos com 50 anos ou mais, 51 anos ou mais, em torno de 1.200 miligramas dia, o que representa 4 porções de leite ou derivados por dia, 2 copos de leite, um copinho de iogurte, uma fatia de queijo, 4 porções de leite ou derivados por dia. Essa é a recomendação de cálcio. Sobre a vitamina D, em torno de 800 a 1.000 unidades por dia. E aí eu vou precisar fazer um parênteses para a nossa realidade atual. Surgiram alguns estudos que queriam induzir o nosso raciocínio no sentido de que a vitamina D poderia fazer mal em excesso. E esse é o estudo, caso vocês tenham interesse em ler. Foi um estudo que usou 50.000 unidades de vitamina D por semana, doses altas, e que observou aumento do risco de quedas. E, na verdade, foi um estudo que tem um desenho bastante discutível. Então, absolutamente nada muda. Continuamos com a orientação de 800 a 1.000 unidades de vitamina D por dia para pessoas idosas. Mas aí a gente está numa época
de infecção, de pandemia. E aí começam a sair um monte de artigos, eu vou deixar aqui para vocês alguns também, sobre a vitamina D e o Covid. Para quem pôde ter acesso ou discutiu entre amigos, entre colegas de profissão, um estudo italiano observou que indivíduos que tinham menos vitamina D eram pessoas que estavam em mais risco de desenvolver quadros graves respiratórios, e aí, então a vitamina D vai curar o Covid. Calma lá, não é por aí. Primeiro, o estudo foi feito no norte da Itália, numa época de inverno. A possibilidade das pessoas idosas no inverno, no norte da Itália, terem vitamina D era bastante baixa. E eram essas as pessoas que estavam tendo desfechos ruins de saúde. Então, isso pode ter sido um achado desse grupo. É um achado relevante, mas ainda assim um achado. Mas vamos entender por que as pessoas estão falando tanto da vitamina D e da imunidade, né? Eu trago aqui nesse diapositivo, foi publicado na JAMA, essa semana, um artigo bacanérrimo sobre o que há de drogas que poderiam tratar o Covid e, naturalmente, até o dia de hoje, infelizmente, não há resposta positiva, não tem droga que trate, mas o que já se sabe é o mecanismo. A gente sabe que para a invasão pulmonar, que é o principal sítio de lesão, a gente tem um receptor aí de angiotensina 2, que é um receptor específico do nosso organismo, que coloca esse vírus para dentro do alvéolo pulmonar, e aí há uma grande resposta inflamatória, ok? O que a gente sabe é que a vitamina D de dado, ela também estimula essa grande resposta inflamatória quando está em baixos níveis. Então, vejam, indivíduos vulneráveis que ficam com uma infecção respiratória vão ser mais inflamados. E esses indivíduos, já houve uma correlação entre vitamina D baixa e inflamação pulmonar. Esses estudos são todos de 2019 e 2020. Então, eu fiz uma revisão e trouxe para vocês esse estudo de 2016 do British Medical Journal, uma revisão sistemática de literatura, com N de 11 mil pacientes, ou seja, um estudo que não estava no foco desse furacão e que avaliou suplementação nutricional para prevenir desfechos pulmonares respiratórios. E o que esses autores descobriram, sem nenhuma emoção do calor aí do Covid? Que indivíduos que têm índices ou níveis de vitamina D abaixo do ideal têm mais resposta inflamatória e estão mais propensos a desfechos pulmonares mais severos. Então, a lição disso tudo não é a estratégia de tratar Covid, mas ter uma vitamina D de dado boa te mantém imunologicamente mais estável. Então, o que isso quer dizer? O que a gente está dizendo desde o primeiro slide. Uma alimentação adequada, com os níveis orgânicos, naturais, fisiológicos de todos os micro e macronutrientes vão te deixar mais protegido para um eventual insulto externo. Então, não tem shot de imunidade, não tem vitamina D em excesso, tem manter os seus níveis de vitamina D bons, que a gente considera em torno de 30 para essa população idosa, indivíduos frágeis, com osteoporose e osteopenia, tá bom? Essas são as evidências, então guardem no coração. E para complementar as estratégias nutricionais da pessoa idosa, eu vou falar do queridinho, das queridinhas, né, dos geriatras, gerontólogos, nutricionistas, nutrólogos, fonoaudiólogos, educadores físicos, enfim, todo mundo que lida com a pessoa idosa considera e compreende a importância brutal da boa alimentação proteica. Quando eu era estudante de medicina, e eu sou formada há 12 anos, eu tive a minha primeiro contato com orientação nutricional assim. Você não pode passar de 0,8 gramas quilo dia de proteína, independente da idade, independente do que for, e se for renal crônico, não pode proteína de jeito nenhum. Eu ficava com medo de proteína. E eu precisei desconstruir isso ao longo da minha formação como médica, depois como clínica médica, depois como geriatra e depois ao fazer o meu mestrado especificamente em pessoas idosas, proteína, composição corporal, que é exatamente o quê? A pessoa idosa deve receber proteína. E o estudo que avaliou isso é o estudo Protege, que é um estudo que olhou só
oferta proteica na população idosa, em diversos cenários, e o estudo Protei já acalmou nosso coração, no sentido que a proteína é necessária, e ela é necessária para manter a boa função física de qualquer pessoa idosa. Se o indivíduo idoso está bem, está saudável, não tem comorbidades, ele precisa de 1 a 1,2 gramas quilo dia de proteína, quilo em relação ao seu peso. Se existem doenças crônicas ou agudas incipientes, eu posso chegar até 1,5. E doenças graves, até 2 gramas quilo dia de proteína. Então, eu não preciso fazer restrição proteica, eu tenho que saber a quantidade certa de prescrição. Lembrando que o indivíduo que tem doença renal precisa, sim, de um acompanhamento com um nefrologista, nutricionista e nutrólogo. Mas, tirando este cenário, e muitos dos nossos idosos não têm doença renal, há necessidade de uma prescrição proteica de respeito, e não com medo, como a gente sempre fez. Quando eu coloco aqui esse diapositivo e eu olho junto com vocês, vejam, eu preciso de uma quantidade de proteína, vamos supor, de 1,5 gramas quilo dia, se eu tenho uma doença crônica. Então, quando eu olho os componentes, as quantidades proteicas dos alimentos que a gente come no geral, a gente vê que um bom alimento proteico não chega a mais do que 20 gramas de proteína. Então, um bom pedaço de bife, uma boa posta de peixe, queijos, iogurtes, a gente acha que vai ter uma quantidade boa de proteínas, mas não é tanto quanto a gente imagina. Então, eu faço aqui uma brincadeira da gente pensar juntos, e eu trago aqui um caso, ó. Um homem idoso de 70 quilos e que tem uma osteoartrose de joelho e dor crônica, ou seja, ele tem uma doença crônica, vocês concordam? Com uma função renal preservada. Aí eu faço lá os meus cálculos aqui em cima, ele precisa de 1,2 a 1,5 gramas de proteína quilo dia. Calculei aqui 105 gramas de proteína. Maravilha, eu falo, seu fulano, coma proteína em todas as refeições. E ele, que é uma pessoa bárbara, faz exatamente o que a gente pede. Então, ele toma leite de manhã, que tem proteína. Ele come um peito de frango no almoço, come um iogurte grego à tarde, e na sopa de jantar ele cozinha um ovo porque tem proteína. Olha que interessante, com esse esforço de proteína em todas as refeições, ele chega ao quê? 1/3 da quantidade indicada. Mesmo fazendo tudo direitinho. Agora, pensando nos nossos pacientes da vida real, que vão comer essa sopa sem o ovo, que não vão comer um iogurte à tarde porque o apetite não está lá, aquelas coisas, eu chego a ter 20 gramas de proteína por dia. Como é que eu vou manter qualidade muscular e óssea nesse contexto? Primeira coisa é incentivando comer mais alimentos proteicos. Além do leite, vamos comer um pedaço de queijo. O peito de frango no almoço pode ser também um pouquinho maior. O iogurte à tarde pode ser também com um sanduichinho de, sei lá, um outro pedaço de queijo. À noite, vamos comer mais um bife, não só esse ovo. E ainda assim pode ser que não seja suficiente. Mas a orientação é aumento de proteína na dieta. E se na dieta eu não conseguir, aí a complementação nutricional cabe e deve ser feita. E o que há de evidência para finalizar minha fala em relação à complementação nutricional, os suplementos? A gente sabe que depois do exercício, a ingesta de pelo menos 20 gramas de proteína após o exercício é recomendada para que a gente tenha uma melhor performance muscular e um ganho de musculatura. Então, os estudos já são claros. Eu faço atividade física, eu tenho que ter uma quantidade proteica boa na minha dieta. Adianta comer 100 gramas de proteína? Eu vou lá na churrascaria e como 100 gramas uma vez por dia? Não, isso tem que ser fracionado ao longo do dia, e a gente já sabe que em torno de 20 gramas por porção. Muito mais do que isso, o organismo não vai conseguir absorver. Outros estudos muito estabelecidos estão relacionados a fraturas ortopédicas, cirurgias ortopédicas. Então, existe evidência grau A em relação a complementação proteica em pós-operatórios de cirurgias, e agora a gente já entende por quê, né? Osso e músculo e osso são praticamente uma coisa só no nosso raciocínio clínico. Nós sabemos também que a complementação proteica diminui desfechos negativos pós-cirúrgicos, e a gente sabe também que fazer atividade física é fundamental e ela é complementada com a dieta, com a alimentação proteica. Não adianta só fazer exercício e também não adianta só comer proteína. A gente tem que fazer as duas coisas, tá certo? Desfechos hospitalares a gente também sabe, não há dúvida alguma. Então, tudo isso traz a gente nessa reflexão. Ai, Bia, então todo mundo precisa de suplemento? Não.
Quem não consegue na dieta precisa dessa ajuda. E como é que essa pessoa vai saber? Com a gente. A dieta, a alimentação adequada e o reforço da alimentação ao longo do dia é fundamental. E quando ainda assim a oferta ou o acesso a proteínas não for suficiente, a suplementação nutricional cabe. E nesse último slide eu coloco aqui exatamente esse olhar e como nós, profissionais da área da saúde, médicos, nutricionistas e todos os correlatos que prescrevem a suplementação nutricional, como a gente deve agir. É muito comum de se falar, tome um suplemento, mas como, né? Primeira coisa, o suplemento, não dá para mudar o nome, esse nome é suplemento, mas se a gente puder falar, ele é um complemento nutricional, ele não pode ficar com o olhar de substituir dieta. Então tem pessoas que falam assim, eu vou tomar o meu suplemento à noite, não vou comer o meu franguinho, Não! Você tem que comer o seu frango, sua salada, seu ovo, e tomar um suplemento dali um tempo. Então, suplementação nutricional, ela é, na verdade, uma complementação nutricional que deve ser feita nos intervalos, de preferência longe das principais refeições, porque senão, por ser proteína, ela vai roubar a fome da refeição e ela deve ser complementar, ela nunca deve substituir. E para isso, orientem, prescrevam, escrevam na prescrição, porque o que parece muito óbvio para nós, pode ser muito difícil para o indivíduo entender sozinho, com tantas informações relacionadas à saúde. Tá bom? Eu espero que tenha ficado claro, que vocês tenham feito aí uma reflexão da prática clínica de vocês e que vocês se animem para começar a refletir para além, né, da consulta, mas o ambiente social, determinantes sociais de saúde, as questões relacionadas à alimentação, porque isso faz muita diferença nos desfechos e no cuidado, tá bom? Fiquem todos bem e até a próxima.